Eu sou Paulo Gutenberg e você está no canal Leitura Católica. E o título é esse mesmo, né? Que chamou a atenção aí, não sei se chamou a sua atenção. Deus, ele proíbe a gente fazer qualquer tipo de imagem. Você já parou para pensar sobre isso? Porque os protestantes, eles gostam de usar o capítulo 20 de Êxodo 20, versículo 4, que é não farás para ti nenhum tipo de imagem, do que dá na terra, debaixo das águas, para se aplicar a tudo. A tradição católica, desde lá do início dos primeiros séculos, eles sempre ensinaram que não é errado ter imagem. O problema está aí é porque as pessoas só pegam um versículo e querem fazer daquele versículo a verdade total do contexto, sendo que você tem que ler o capítulo todo e entender o que é que está querendo transmitir com aquele capítulo. Porque se você pegar até mesmo uma entrevista de uma pessoa e você pegar só uma fala fora de contexto, ela vai fazer parecer que você quis dizer outra coisa. Depender, eu sou produtor audiovisual, eu sei. Na edição você pode mudar, pegando um trecho e dar outro sentido, totalmente diferente. Isso é uma coisa até maliciosa fazer isso. Você pegar um versículo e através de um versículo você querer provar. Eu conheço de cor esses versículos que os protestantes usam, com todo o respeito, com todo o amor que eu tenho por eles, que eu tenho na minha família vários. E conheço 1 Timóteo 2,5, que é só um mediador entre Deus. Isso aí tudo a gente já sabe disso. Mas é pego de forma fora do contexto, para pegar as pessoas que estão mal informadas. Você já parou para pensar o que é imagem? Tem aqui a foto do Padre Pio. Isso aqui é uma imagem. Poderia ser a foto do seu pai, da minha mãe. A pessoa, mas você não conheceu essa pessoa. Não importa, é uma imagem. Qualquer pessoa, qualquer evangélico hoje tem um celular que faz vídeo. Isso aqui é uma imagem, um ícone, que é uma representação. Isso aqui é uma imagem, fotos, né? Aqui são imagens, isso aqui é um livro ilustrado. Tudo é imagem. E naquela época não se tinha recurso de ter foto, de ter esse tipo de imagem, né? Vídeo. Mas é imagem também. Então, eu vou mostrar que o próprio Deus, ele manda fazer imagens também. Vamos de logo direto aqui no título, né? Que é a questão de Deus manda fazer imagem. Então eu vou começar lendo aqui, ó, no livro de Êxodo, lá no início da Bíblia, no capítulo 20, o famoso capítulo 20. As pessoas só leem isso aqui, o versículo 4 do capítulo 20. Eu canso de entrar nos vídeos de católicos, de sites, de canais católicos no YouTube, e aí os evangélicos ficam fuçando e colocando colocando Êxodo 20, colocando outros versículos. Isso é muito chato. Isso é muito chato. Isso é igual discutir política, né? O protestantismo, ele é uma coisa que surgiu tem pouco tempo. Tem 500 anos, né? Praticamente que surgiu. E é uma divisão atrás de divisão. As próprias igrejas não se entendem entre elas. São várias igrejas batistas, várias igrejas da Assembleia de Deus, vários tipos de denominação, os presbiterianos, os batistas, tem os luteranos, os calvinistas. Cada um se entende entre si. A única coisa que se entende é em falar mal da Igreja Católica e atacar a Igreja Católica. As pessoas fazem o que querem, né? Idolatria é você colocar tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Isso é idolatria. O próprio Paulo fala sobre isso lá na carta aos Efésios. Que a avareza, a ganância, a cobiça, isso é idolatria. Então vamos ver aqui o Êxodo 20. Olha como fica fora de contexto. Vou ler só o versículo 4 do capítulo 20. Não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas, ou que está debaixo da terra. Olha bem, ó. Não faça para você ídolos. Ídolos aqui pode ser entendido também como imagem, né? Depende da tradução, da versão. Aí eu vou ler do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 20, de Êxodo. Então Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou Javé, teu Deus, que fiz você sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim.
Olha bem, ó, o versículo 3 já fala: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe, tal, debaixo da terra, debaixo do céu e das águas. Não se prostre diante desses deuses. Eu, Javé, sou um Deus ciumento. Tá vendo? Ele fala para não se prostrar. E agora aqui, esses ídolos aqui, é uma imagem do santo? Eu não estou adorando a imagem do São Padre Pio, que ele é canonizado também, né? Eu não estou adorando a imagem do Cristo. Não, aqui é a representação de Cristo, mas eu não estou... a gente fala, a gente não está adorando a imagem, está adorando aquilo que é Deus, que é aquilo que representa aqui. Mas não um santo, igual as pessoas fazem parecer. Eu sempre gostei de estudar a Bíblia, e eu nunca vi na Bíblia, não sei, quem quiser pode escrever aí, um versículo que fala que você não pode fazer imagens de santos. Aqui está claro, isso que eu li, que Deus está mandando fazer não fazer imagens de deuses. Que isso é idolatria. Idolatria também, na época, o povo de Deus, os judeus que viviam ali naquela região, viveu no Egito, ela era cercada de idolatria. Depois também, todos os lugares que eles estavam, tinham os pagãos, tinham os deuses pagãos. Para você ter ideia, um livro deuterocanônico, que são 7 livros que não fazem parte da Bíblia evangélica, que eles falam que é apócrifo, mas a gente considera como deuterocanônico porque foi escrito em grego. E que um desses livros que é o livro da sabedoria, que não está na Bíblia protestante. Não sei se você sabe, é o livro que tem o maior texto que fala sobre idolatria. Pois veja bem, a Igreja Católica, sabendo disso, vamos supor que a gente é idólatra, igual eles falam, que isso é uma calúnia, uma acusação dessa. A primeira coisa que eles iam fazer era tirar esse livro da Bíblia também, porque os protestantes também não têm. Eu vou pegar aqui os versículos para te mostrar. Seria interessante. Eu acho que qualquer evangélico tem uma Bíblia católica, também tem internet, né? Você tem como ver também. Tem umas Bíblias online. É no livro da sabedoria, o capítulo 12, 13, 14 e 15. Olha, são 4 capítulos inteiros falando só sobre idolatria. Porque naquela época os cristãos estavam vivendo em Alexandria. E os pagãos estavam influenciando os judeus com seus cultos idolátricos. Então aí foi feito sobre isso, né? Que eles falam aqui, ó. Eles tratam como sátira os deuses, falam que eles não podem andar. Então igual tem alguns salmos, né? Que eles não, se você falar para uma imagem, pegar uma imagem de santo, você fala, anda. Claro que não vai andar. Só se a pessoa for débil mental para achar que vai andar, né? Ali é uma representação. Os santos não são nada mais do que pessoas que viveram o evangelho na prática, são setas que a gente deve seguir. O próprio Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Lá no Atos dos Apóstolos, a sombra de Pedro, quando ele passava, curava as pessoas. O lenço de Paulo, que Paulo tocou, curava as pessoas. O que é isso? Vocês estão idolatrando Paulo? O que é isso? Paulo está errado, ele poderia falar, não seja meu imitador, seja imitador de Cristo. Mas não está errado, quando ele está imitando Paulo, ele está imitando Cristo, quando ele está imitando os santos, conhecendo a vida dos santos. Eu desafio aí qualquer protestante a conhecer a vida dos santos, até o católico que não conhece de um santo, e não se envergonhar da vida que você leva hoje. Porque hoje a gente idolatra, as pessoas idolatram o dinheiro, a fama, os likes, a atenção. Isso é um tipo de idolatria. Você está colocando isso no lugar de Deus. A gente não é nada perto de Deus. Olha, veja bem como Deus, vou citar aqui um versículo, uma parte só. Como Deus manda fazer imagens. E a pessoa, ela usar de má fé, ela pegar esse versículo de Êxodo 20, falar que Deus está proibindo imagens. O templo de Salomão era cheio de imagens. A Arca da Aliança tinha 2 imagens em cima. Você está agindo de má fé. Você falar uma coisa dessa. O próprio Deus mandou Moisés fazer a serpente de bronze lá no deserto para as pessoas que estavam, está lá em Números, as pessoas que foram picadas por serpentes iam ser curadas. Aquilo é imagem, mas aquilo para a gente, nós católicos, entendemos como um sacramental. Aquilo tem a bênção de Deus naquilo.
Não é que aquilo é a bênção, mas ele tem a bênção de Deus, através daquilo cura. Deus já curou através de várias coisas. Deus usa o que ele quiser, ele usa um santo para mediar a salvação, para mediar a cura. A mediação que fala lá na carta do Timóteo, a Timóteo, é a mediação da nossa salvação, que só Jesus Cristo, Cristo homem, morreu por nós para a nossa salvação. A nossa mediação que a gente pede aos santos é a Cristo, não a Deus. Só Cristo pode chegar a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo, igual está lá em João, no Evangelho de João. Então aqui, ó, para você ver que Deus manda fazer imagem. Vou ler aqui, primeiro 1 Reis, capítulo 6, do 23 ao 29, mais ou menos. Para o Santíssimo, Salomão fez 2 querubins de oliveira. Isso aqui está falando do templo. Olha, 2 querubins, 2 anjos de oliveira. É imagem. 2 querubins de oliveira selvagem, cada um com 5 metros de altura. Olha o tamanho dessas imagens. Cada asa do querubim media 2,5 metros, de modo que a distância era de 5 metros de uma ponta a outra. Eram 2 anjos grandes, viu? O segundo querubim também media 5 metros. Os dois tinham o mesmo tamanho e o mesmo formato. Os 2 querubins mediam 5 metros de altura cada um. Os querubins foram colocados no meio da sala interior. Eles tinham as asas estendidas, de modo que a asa de um tocava uma parede e a asa do outro tocava a outra parede. E as asas de ambos tocavam uma na outra, no meio da sala. Os querubins foram revestidos de ouro. Salomão mandou esculpir figuras de querubins, palmeiras e flores ao redor de todas as paredes do templo. Olha aqui, ó. Acho que você que é protestante, que fica lendo Êxodo 2 para os católicos mal informados, para as pessoas mal informadas, nunca leu isso aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, do 23 ao 29. Olha o que é que fala aqui no versículo 28. Os querubins foram revestidos de ouro. Salomão, no versículo 29, Salomão mandou esculpir figuras de querubins, palmeiras e flores ao redor de todas as paredes do templo, tanto por fora como por dentro. E mandou cobrir de ouro o piso interior e no templo. Olha, ele mandou fazer imagem nas paredes, igual tem aqueles ícones nas paredes, nas igrejas católicas antigas, tem aqueles desenhos dos santos, que ele chama de ícone. Aqui também é um ícone, que é uma representação, uma imagem. É uma imagem, né? Ícone significa imagem. Olha que interessante isso aqui, né? Então as pessoas andam com a Bíblia debaixo do braço e não conhecem a Bíblia. A gente está aqui, a Igreja Católica está aqui há mais de 2000 anos. A gente, esses ensinamentos que vêm dos apóstolos não é coisa que vem de hoje, não. A Bíblia mesmo, a própria Bíblia em si, ela foi canonizada, o Novo Testamento e o Antigo também, para ficar esses mesmos livros, foram a Igreja Católica no concílio lá de Hipona, que Santo Agostinho fez parte, no século IV, se eu não me engano, século IV, século V, que aí definiu os livros, que é uma bagunça de livros. Se você for pesquisar, tem uma infinidade de evangelhos. Quem foi que definiu que são 4 evangelhos? Que é o de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem foi que definiu? Foi a Igreja Católica. Se você for pesquisar, tem até o Evangelho de Maria. Por que a igreja não colocou? Tem o Evangelho de Maria. Ele é um livro apócrifo. Tem um de Maria Madalena. Porque eles são fantasiosos. Eles podem ter até alguma questão histórica, que é verdade, mas em si não foi inspirado pelo Espírito Santo. Quem foi que decidiu isso? Você já parou para pensar nisso? Tem 500 anos que Lutero se rebelou e essa divisão de igrejas, são infinitas igrejas. Uma vez eu fiquei sabendo que tinha mais de 55 mil igrejas no Brasil, igrejas protestantes, e cada dia surge mais. Você já parou para pensar quando foi que surgiu a sua igreja? Tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 100 anos? E a Igreja Católica? Tem várias mentiras que contam sobre a Igreja Católica que você poderia pesquisar mais, né? Quem acusa. Eu fiz esse vídeo porque eu não gosto de discutir com as pessoas, então assim, isso aqui é uma forma de desabafo e mostrar. E agora eu vou aqui mais na frente. Vou mais na frente. No livro de Números, o livro de Números, capítulo 21, versículo 8. Versículo 8. Sobre a serpente de bronze. Capítulo 21. E Javé lhe respondeu: faça uma serpente e coloque-a sobre um poste. Quem for mordido e olhar para ela, ficará curado. Olha, ele manda fazer uma serpente, que é uma imagem. Quem olhar para a imagem vai ser curado. Aquilo é um sacramental. E a gente sabe que aquilo ali prefigura Cristo. Está lá em João 3, 14 ao 15, que Jesus fala: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado. Então todo aquele que olhar para o Cristo crucificado ficará salvo.
E são inúmeras coisas, né, que as pessoas vão inventando sobre idolatria. A Arca da Aliança, igual eu falei antes, a Arca da Aliança ela tinha duas imagens de dois querubins. Você pode pesquisar no YouTube. Inclusive tem algumas igrejas protestantes que fazem a Arca da Aliança, a réplica da Arca da Aliança, para levar nas casas. Quer ver? Lá em Êxodo 25, 10 ao 20, fala da Arca da Aliança, né? Que lá fala como ela foi construída. Lá em Êxodo 25, do 10 ao 22. Lá você vai ver que foi feito de carvalho e colocou os querubins de ouro batido na tampa, né? Que a Arca da Aliança era onde levava o maná, as leis que Moisés recebeu de Deus e o cajado de Arão. Estava dentro da Arca da Aliança. E a glória de Deus, a nuvem de Deus pairava sobre a Arca da Aliança. O local onde ela ficava no templo é o chamado Santos dos Santos. Nem poucas pessoas eram autorizadas a entrar naquele onde a arca estava, porque ele trazia a bênção de Deus. Então, se uma arca pode trazer, por que com a imagem também não pode transmitir um sacrário onde está Cristo? Deus, ele não é contraditório. Ele não proíbe fazer imagem, ele proíbe fazer imagem de deuses. O Deus das pessoas é o dinheiro, né? Igual fala o Salmo. Lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 5, fala bem assim, ó, sobre a arca estavam os querubins da glória, com sua sombra e Deus com sua sombra cobria o lugar do perdão. Olha que interessante. Lá tem vários relatos no Antigo Testamento que as pessoas carregavam a Arca da Aliança com as varas nas costas, igual é hoje as procissões católicas. Que a Arca da Aliança nada mais é que duas imagens também, né? Ela é uma imagem. E as pessoas carregavam cantando ao som de músicas, com sacerdotes e tudo, igual as procissões. As pessoas falam de procissões também. Tudo está de acordo com a tradição católica. Lá em Crônica, capítulo 15, 15, você vai ver que os levitas carregaram a arca. Crônica, livro de Crônicas, capítulo 15, 15. Carregaram a arca no ombro e entoaram cantos. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 6, também tem um tipo de procissão lá. Lá em 1 Reis 8, 6, os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Senhor para o lugar, no santuário do templo chamado Santos dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Salmo 118. Javé Deus, ele nos ilumina, forma procissões com ramos até os ângulos do altar. Tem algumas bíblias que está diferente, não está procissão, né? Os próprios apóstolos, eles se reuniram no templo de Salomão, no pórtico de Salomão, que era cheio de imagens. Tem lá a passagem lá no Atos dos Apóstolos. Eu não sei, deixa eu ver qual é o capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 18. Enquanto isso realizavam entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres, prodígios, eles reuniam-se todos no pórtico de Salomão, que é ali no pátio do templo de Salomão. E o templo de Salomão, como vimos lá no primeiro livro de Reis, que eu falei antes, é cheio de imagens. E eles não falaram nada disso, sobre as imagens que tem lá dentro, porque aquele tipo de imagem não é proibido, que é o que a gente usa até hoje. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, 16 ao 19, lá proíbe também imagem. É parecido com o do Êxodo 20. Deuteronômio 4, 16 ao 19. Proíbe imagem de qualquer coisa. De qualquer coisa. Mas nesse contexto está falando o contexto dos deuses. Porque se fosse assim, você não poderia ter nenhuma imagem na sua carteira de motorista, carteira de trabalho, sua identidade. Porque ali a sua foto é uma imagem. É uma imagem. E eu tenho uma imagem... Eu tenho a imagem do Cristo, tenho a imagem de Nossa Senhora, eu não estou adorando a imagem, de forma alguma. Adorar é no coração, adorar não é ajoelhar. Tem vários exemplos de pessoas que se prostraram diante de reis, diante de pessoas, diante da Arca da Aliança, e não estava adorando a imagem, estava adorando a Deus. Ninguém pode julgar o outro, falar que o outro está adorando. Você não sabe adorar no coração, adorar não é só cantar. Você canta qualquer música aí, não quer dizer que você está adorando. Porque para algumas pessoas... Se você está... Todo canto é adoração, não. Tem canto de adoração, canto de veneração. Então, há uma confusão, né? A questão de você se ajoelhar, de você cantar. E achar que isso é adoração. Que isso é idolatria.
nós católicos não achamos que imagem tem poder. Quem tem poder é Deus. E ele usa o que ele quer para manifestar o seu poder. Tudo é para a glória de Deus. Quem tem poder é o nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus. O Pai, o Espírito Santo e o Filho. Olha lá, igual eu falei em Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque sabeis bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiro idólatra, terá a herança do reino de Cristo. Lá em Efésios 5, 5, Paulo fala, o avarento, o verdadeiro idólatra. Conheço muitas pessoas que são avarentas, doidas por dinheiro. Fazem tudo por dinheiro. Tudo é por dinheiro. Falam que é pela salvação de Deus. Conheço pessoas na igreja católica desse jeito, pessoas em outras igrejas desse jeito. Fazem tudo por dinheiro, tudo é pelo dinheiro. É uma cobiça, uma ganância. E Paulo fala na carta aos Efésios 5,5 que isso é uma idolatria. E aí? No próprio Salmo, igual eu falei, o Salmo... O ídolo das nações são prata e ouro. Salmo 135. E no Salmo 115. O ídolo são prata e ouro. Que contribuindo, confirmando o que Paulo falou aí, né? No Salmo 106 ou 105, versículo 19 ao 21, fala que a idolatria é uma traição a Deus. Ela é uma cilada. Então há uma confusão com isso, porque Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. Deus, a palavra dele é uma só. Só que as pessoas não leem todo, não entendem o contexto todo, e pegam versículos isolados e querem botar isso uma verdade, fazer disso uma verdade. Tá certo? Depois a gente continua com esse tema. Muito obrigado por vocês. Não, vamos fazer uma coisa. Vamos ver aqui o que o catecismo fala também. Vou ler um pouquinho sobre adoração. A adoração é o primeiro ato de virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador, o Senhor e dono de tudo que existe, o amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Lucas 8,4. Jesus disse citando Deuteronômio 6,13. Adorar a Deus é, no respeito e na submissão absoluta, reconhecer o nada da criatura, a qual não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é, como Maria no Magnificat, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que seu nome é santo. A adoração de Deus único, do Deus único, liberta o homem do fechamento em si, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Aqui diz o catecismo. Adorar somente a Deus. Muito obrigado. Espero que você que tinha dúvidas sobre isso, pelo menos vá pesquisar mais sobre isso. E você que é católico, fique cada vez mais na sua fé, na nossa fé católica. Beleza? Agradeço. Dê seu like aí e se inscreva no nosso canal. Obrigadão. Valeu, abraço.